Todo dia eu recebo mensagem pedindo mentoria. Todo santo dia. Posso pagar 40 minutos do seu tempo, AJ? Eu quero uma orientação de carreira. E todo dia eu recuso. Não porque eu não quero ajudar. Eu gravo vídeos aqui nesse canal tem mais de 10 anos. Eu ajudo mais alunos do que qualquer outro professor ou instrutor na internet. Mas porque eu não acredito que esse tipo de mentoria funciona. Eu prefiro ser honesto do que ganhar dinheiro com algo que não entrega valor, não entrega o que promete. Eu acredito que muitos de vocês não entendem o que é mentoria. Hoje, você vai entender. Esse vídeo pode te economizar dinheiro ou te frustrar, se você já tiver pago por uma mentoria. Provavelmente os dois. Bora lá? Vamos começar pelo que a maioria das pessoas imagina quando pensa em mentoria. É o famoso a fantasia. Vou encontrar alguém mais experiente, vou contar minha situação, essa pessoa vai me dizer exatamente o que fazer. Eu vou fazer e a minha carreira vai mudar e ser melhor. 40 minutos, problema resolvido. Parece bom, não é mesmo? Só que não funciona assim. Por que não funciona assim? Eu sei que você sabe, mas vocês adoram gastar um dinheiro. O problema aqui é que o contexto ele leva tempo. Em 40 minutos eu consigo entender o quê? Eu consigo entender onde você trabalha, o que você faz, qual é o seu problema. Mas eu não consigo entender como você realmente trabalha. Quais são seus padrões de comportamento? O que você não está enxergando sobre si mesmo? Qual o problema real? Porque muitas vezes o que você acha que é um problema nem é um problema. O contexto é superficial e ele gera um conselho superficial. O problema dois é que você quer resposta, mas precisa de processo. A maioria das pessoas chega numa mentoria querendo, me diz o que fazer. Mas carreira não é receita de bolo. O que funciona para mim pode não funcionar para você e o que funciona para um pode também não funcionar para você. O que funcionou em 2020 pode não funcionar agora. O que funciona em São Paulo pode não funcionar em Goiânia ou pode não funcionar fora do Brasil. Conselho genérico é perigoso porque parece útil, mas não considera a sua realidade. O problema 3 é que uma ligação não muda comportamento. Você sai da ligação animado. Nossa, ele me deu um insight incrível. Eu aprendi muito. Uma semana depois, você não fez nada diferente. Por que você não fez nada diferente? Porque mudança de comportamento exige de você repetição, acompanhamento, cobrança, ajuste de rotina. Nada disso acontece em uma ligação de 40 minutos. Você paga, você conversa, você se sente bem e volta para o mesmo lugar. O problema 4 é que mentoria virou mercado. Mentoria virou produto. Tem gente cobrando de R$ 800 por ligação até R$ 40.000. Isso mesmo, R$ 40.000. Para basicamente conversar, bater papo. Às vezes até vale, depende de como a mentoria é oferecida, mas grande parte são ligações avulsas. Muitos dos vendedores de mentoria usam de marketing muito agressivo para parecer que ele tem um segredo, um caminho, um atalho. Já até te adianto aqui, antes do próximo bloco de conteúdo. 99% das vezes o que falta em vocês é leitura e estudo. Você não precisa de mentoria, mas vamos continuar a conversa para você entender um pouco melhor. Ok, AJ, relaxa. Se uma ligação de 40 minutos não é mentoria, o que é mentoria? Deixa eu te contar como mentoria de verdade funciona. Mentoria de verdade é relacionamento, não é transação, é relacionamento. Os melhores mentores que eu tive na minha carreira me conheciam há meses ou anos de trabalho, viram meu trabalho evoluir, sabiam meus padrões de comportamento e até os padrões ruins de comportamento, os bons e os ruins. Me deram feedback repetidas vezes, não só uma. Estavam disponíveis quando eu precisava, não só para uma ligação agendada, mas um bate-papo rápido. Isso não se compra em 40 minutos. O que mentoria de verdade exige é tempo, meses, às vezes anos de trabalho, para entender o seu contexto real, para entender sua empresa, para ver como você reage a feedback, para acompanhar se você aplica ou não o que vocês discutiram na ligação, para ajustar o conselho conforme você muda como pessoa e profissional. Precisa de contexto profundo. Mentor bom, ele entende onde você trava, quais são seus pontos cegos, o que você fala versus o que você faz,
qual conselho você vai ouvir, qual conselho você vai ignorar. Isso vem de observação ao longo do tempo, não numa ligação de 40 minutos. Uma mentoria de verdade, ela precisa ter interesse genuíno. Mentor de verdade se importa com o seu crescimento profissional e como pessoa. Ele não está ali pelo dinheiro. Ele está ali porque ele quer ver você evoluir. Ele quer entender qual o próximo passo. E ele quer te ajudar a chegar lá. Um mentor de verdade, às vezes, te deixa, inclusive, desconfortável. Porque ele vai falar o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. E é ali é que mora a diferença das mentorias que vocês pagam muitas vezes. Uma mentoria de verdade, ela é uma via de mão dupla. Mentoria boa não é o sábio fala e o novato escuta. Não. É uma troca de experiências. É uma troca de problemas. O mentor aprende com o mentorado e o mentorado desafia o mentor a trazer perspectivas e soluções diferentes. É um relacionamento, não uma palestra. Como as mentorias reais começam? Se a gente imaginar, né? Que agora você já sabe o que é uma mentoria, mas como que começa esse relacionamento? Geralmente não começa com quer ser meu mentor, que é o que vocês fazem. Começa com você trabalha com alguém, admira o trabalho dessa pessoa, você pede feedback específico de um trabalho que você está fazendo, ou às vezes de um cenário específico, a pessoa responde, vocês continuam conversando. Com o tempo, aquilo ali acaba virando um relacionamento de amizade, de orientação. Os melhores mentores da minha vida nunca foram contratados. Alguns sim, mas nem todos. Foram relacionamentos construídos. Inclusive, os meus mentorados que eu tenho hoje, sim, surpresa. Uai, Jota, você falou que não faz mentoria individual. Sim, eu não vendo mentoria individual, mas eu tenho mentores individuais que eu auxilio a carreira deles. Mas é um relacionamento. Inclusive, todos eles não me pagam. São profissionais que às vezes eu pego ali na DC e eu percebo que podem ser profissionais excepcionais para o mundo de design. E eu acabo pegando na mão, trazendo aqui algumas ideias, mando algumas mensagens e a gente acaba trocando experiência. Mentoria acontece dessa forma. Ok. Se pagar por uma ligação, AJ, não funciona, o que funciona? Eu vou te dar 5 coisas que realmente movem carreira da forma certa. O primeiro é comunidade. Em vez de pagar R$ 500 por 40 minutos com uma pessoa, entra numa comunidade, onde você tem acesso a várias pessoas ao longo do tempo, você consegue fazer pergunta para várias pessoas responderem, você vê pergunta dos outros e aprende junto, você cria relacionamentos com diversas pessoas que acabam virando uma mentoria orgânica. Comunidade não te dá a resposta pronta, te dá a rede de apoio. Mas, entretanto, comunidade boa, por favor. Comunidade que você consiga ter um balanço entre júniores e sêniores discutindo coisas diferentes. Porque assim, 100 júniores num WhatsApp discutindo a mesma coisa todo dia há 10 anos, são as mesmas dores, ninguém aprende nada e é um tentando ajudar o outro, mas os dois não sabem nada. Então é basicamente 0 igual a 0. Eu não tô falando que o júnior não sabe, acho que às vezes a gente tem que interpretar texto um pouco melhor. É porque comunidade que só tem pessoas no mesmo level, não tem ninguém para orientar. São as mesmas dores de todo mundo. E as opiniões não são, na realidade, ideias novas. São apenas opiniões de coisas que não funcionam para um e não funcionam para os outros 100. Acho que vocês entenderam, né? Eu não preciso ser mais específico aqui. O ponto 2 é que você precisa de um conteúdo de quem você admira. Eu sei que isso pode entrar num pouco de idolatria, mas relaxa que eu vou te explicar. Antes de pagar por uma ligação, você consumiu todo o conteúdo gratuito dessa pessoa? Porque vários desses que vendem mentoria têm conteúdo. Tem blog, tem YouTube, tem podcast, tem LinkedIn, tem Twitter. Se você olhar aqui nesse canal, por exemplo, você tem 60 horas aula gratuita. De tudo. De tudo. Descrição de UX, o que é, o que não é, práticas, técnicas, tudo. Se você não consumiu o conteúdo gratuito, o que te faz pensar que você vai aplicar o conselho pago se você ainda não acredita nessa pessoa como mentor ou como um instrutor? Fica a pergunta. Ponto 3. Feedback de quem trabalha com você talvez seja muito mais importante. Sabe quem tem mais contexto sobre o seu trabalho do que qualquer mentor pago? Seu gestor, seu diretor, o desenvolvedor que trabalha com você, o PM do seu time. Você já pediu feedback real para essas pessoas? Real mesmo. Você já sentou e falou: o que eu poderia fazer melhor? Onde você vê que eu tô travando ou tô errando?
O que que me impede de crescer aqui dentro? Feedback de quem te vê todo dia e vê o seu trabalho todo dia vale mais do que um conselho de quem vai te ver por 40 minutos. Ponto 4. Relacionamento de longo prazo com alguém mais experiente é muito importante. Se você quer mentoria de verdade, você vai precisar identificar alguém que você admira, consumir o conteúdo dessa pessoa para você entender se faz sentido, começar a interagir de forma inteligente. Quando tiver a oportunidade, pedir feedback específico de algo específico. Não é mandar um oi, tudo bem. Se a pessoa responder, você continua a conversa. Com o tempo, isso acaba se tornando um relacionamento profissional e um relacionamento onde você tem um suporte. Isso leva meses, às vezes anos, mas é assim que mentoria real se forma. Ponto 5. Programa estruturado em vez de ligação avulsa. Se você quer pagar por orientação, paga por algo estruturado, paga por tempo. Curso com acompanhamento, programa de meses de cohort, grupo de mentoria com encontro regular. Isso funciona melhor do que uma ligação única, porque tem tempo para absorver conteúdo e aplicar conteúdo, acompanhamento para poder ajustar os seus erros, comunidade para poder trocar experiência e problema. E eu nem estou tentando te vender a DC. Qualquer que seja o treinamento, estrutura é melhor do que você entrar na ligação de 40 minutos. Agora, peraí, eu vou ser justo aqui. Tem uma situação onde uma ligação pontual faz sentido, mas são situações específicas. Presta atenção. Quando que faz sentido uma ligação de 40 minutos? Você tem uma pergunta muito específica e técnica. Exemplo: como funciona design system numa empresa X do tamanho X? Qual a diferença prática entre individual contributor e manager? Como é trabalhar remoto com a empresa gringa que eu sei que você já trabalhou? Pergunta específica, resposta específica. Sem expectativa de mudar de vida, criar carreira, mudar a carreira e evoluir e virar sênior. Situação 2. Você quer uma perspectiva de alguém que está fora do seu problema ou fora do seu contexto. Você não quer uma solução mágica. Você quer apenas uma perspectiva, um olhar novo, um olhar crítico. Às vezes, você quer alguém só para te escutar e falar sobre a sua situação de design. Talvez valha a pena, porque não vai resolver o seu problema, mas talvez vai te trazer uma visão interessante de um problema que você ainda não enxergou. Se você entra com essa expectativa configurada, tudo bem. Situação 3. Você já sabe o que fazer, você só quer validar com a segunda opinião. Você quer ter uma opinião de alguém que tem mais experiência. Exemplo: ó, eu tô pensando em pedir demissão. Faz sentido, dado a minha situação? Aqui, ó, tá aqui a minha situação, os meus pontos aqui de vida. Você já decidiu. Você só quer alguém para te ajudar a confirmar ou questionar se é válido ou não a tomada de decisão. Isso é válido. Isso é importante, inclusive. Agora, quando não faz sentido, situação 1, você quer pagar alguém para resolver o seu problema. Bem, eu não sei o que fazer na minha carreira, me ajuda. Né? Isso não se resolve em 40 minutos, nem em 4 horas, para ser bem honesto. Isso exige autoconhecimento, experimentação e tempo. E haja tempo. Ninguém vai te dar a resposta pronta para isso. Alguns vão, mas não é a realidade. Situação 2. Você está evitando fazer o trabalho. E aí, às vezes, pagar por mentoria parece que é uma procrastinação disfarçada. Vou pagar por uma mentoria em vez de atualizar o meu portfólio. Vou pagar por uma mentoria em vez de estudar de verdade ou ler um livro. A ligação, ela te dá a sensação de progresso, ela te dá uma sensação que você está em constante movimento, sem necessariamente ser progresso real. É apenas uma ligação. Você está só batendo papo. Eita. Situação 3. Você acha que uma conversa vai mudar tudo. Esse mentor, ele tem o segredo. Não vai. Não vai mesmo. Se você entra achando que 40 minutos vão transformar a sua carreira, você vai se frustrar depois de uma semana. Você vai perceber que você pagou e que você não mudou nada. Porque nada muda em 40 minutos. Se eu falar para você ir agora, você tem 40 minutos a partir de agora para aprender a fazer um bolo com cobertura de chocolate e morango. Tu não consegue. É impossível. Em resumo, uma ligação de 40 minutos não é mentoria. É conversa pontual. Mentoria de verdade exige meses ou anos de contexto e relacionamento. O que funciona de verdade? Comunidade, conteúdo, feedback de quem trabalha com você, relacionamento de longo prazo. Uma ligação pontual faz sentido para uma pergunta específica com resposta específica, não para resolver tua carreira. Pergunta para você:
Você já pagou por mentoria individual? Funcionou ou não funcionou? E se você nunca pagou, o que te fez considerar pagar em algum momento uma mentoria individual? Comenta aqui, eu quero ouvir a sua experiência. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no vídeo, ajuda o canal e muito. E lembre-se, ninguém vai resolver sua carreira por você. Nem 40 minutos, nem 40 horas, nem 400 horas. O trabalho é seu, a carreira é sua. Mentor bom te acompanha no caminho. Mas quem precisa estudar, praticar e decidir mudar é você. Valeu, te vejo no próximo. Fui.